tudo bem? Temos o prazer de receber hoje no nosso curso o professor Dr. Felipe de Carvalho, que atua no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é membro do grupo de pesquisa Docência e Cybercultura e do grupo de estudos de gênero e sexualidade em interseccionalidades na educação e na saúde, GENI. Caro professor Felipe, muito obrigado pela sua presença, agradeço o seu aceite. Professor, nós estamos na atualidade, discutindo aí o avanço da educação online, a educação digital, e muitos pesquisadores têm questionado a tradicional avaliação da aprendizagem, propondo novas formas. Nesse sentido, eu te pergunto, quais as perspectivas da avaliação da aprendizagem na educação digital? Queria começar aqui a minha fala agradecendo estar participando aqui desse momento com vocês. É um momento muito rico, para a gente estar debatendo essa discussão da avaliação, que está sempre em discussão, inclusive essa discussão na literatura acadêmica, ela é plural e complexa, E também eu tenho acompanhado nos cursos de formações que eu tenho atuado como docente pesquisador, que essa temática ela é sempre trazida pelos professores, E para pensar essas perspectivas que atravessam a educação online no presente, mediado pelas tecnologias digitais em rede, eu vou abordar ela a partir de três perspectivas, a perspectiva crítica e pós-crítica. Eu penso que essas três abordagens nos ajudam a pensar um pouco sobre avaliação, o professor que atua na perspectiva, a crítica, ele compreende que o conteúdo é neutro, que os estudantes são seres passivos, só recebem informações, não precisam questionar. E dentro desse contexto, o professor toma a prova como um único instrumento de avaliação, porque ele acredita que ele pode medir a aprendizagem do estudante com base nos conteúdos estudados. E assim classificar e enquadrar os alunos, aqueles que sabem com aqueles que não sabem, Esse professor, ele pratica uma abordagem didático-pedagógica tecnicista, voltado, para a apreensão daquele conteúdo, E essa abordagem acaba gerando uma alienação, uma submissão, uma exclusão, além de perpetuar e promover a cultura do exame e a visão liberal de avaliação, que tem como característica classificar e sentenciar o aluno e privilegiar a memorização ao invés de promover a autoria, a conversação, a interação em sala de aula, Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa discussão com relação à abordagem à crítica. Agora, se esse professor atua numa perspectiva crítica, ele vai entender que esse currículo ele não é neutro e que esse conteúdo abordado nesse currículo ele produz o ideal de uma determinada sociedade, E ele vai entender que esses estudantes, são seres pensantes, seres críticos e não depósitos de conteúdo. E por isso ele vai envolver todos os alunos na ação educativa. E além disso, ele vai buscar promover uma avaliação formativa, mediadora, que privilegie uma aprendizagem significativa, almejando, claro, o pensamento crítico do estudante. Então, aqui, inicialmente, agora a gente tem essas duas abordagens, a crítica e a crítica, a gente já consegue ver alguns contrastes entre uma e outra, e o que está em jogo na questão da avaliação, Por fim, atualmente nós temos as teorias pós-críticas, o professor também, dentro dessa perspectiva, ele entende que o conteúdo não é neutro, E ele vai buscar questionar e problematizar os regimes de verdades desses conteúdos com os estudantes, E ele vai possibilitar que os estudantes tragam múltiplos pontos de vista sobre esse conteúdo, Ele considera o contexto de cada grupo, valoriza a diferença, os múltiplos pontos de vista, A avaliação, nessa perspectiva, ela visa promover a autoria, a expressão, a manifestação do pensamento do estudante, aquilo que foi aprendido, E que pode ser materializado por meio de jogos, textos, imagens, enfim, nós temos inúmeros instrumentos onde o aluno pode estar manifestando esse aprendizado.
Então, inicialmente, a gente tem essas 3 perspectivas que nos ajudam a pensar um pouco sobre essa avaliação na educação digital. Muito bem, professor Felipe. E como que nós podemos garantir uma avaliação mais dialógica e mediadora na avaliação da aprendizagem no ambiente digital? Ah, é ótima pergunta, né. Eu penso que, primeiramente, a gente precisa separar o que é examinar e avaliar. Inclusive, isso é uma confusão muito grande, né, muitos colegas professores acabam misturando esses 2 conceitos. Então eu acho que é interessante a gente primeiro, distinguir o que é examinar, né, que é uma atividade pontual, que visa examinar o que foi aprendido, geralmente efetivado por uma prova realizada, com a finalidade de classificar o aluno, se ele sabe ou ele não sabe, né, com vista a selecionar quem passa na disciplina, no concurso, enfim. Muitos professores aplicam a prova porque pensam que estão fazendo uma avaliação, mas a prova não é sinônimo de avaliação. É, em geral, um instrumento para a gente avaliar pontualmente o que aquele aluno está querendo dizer, né? Precisamos desconstruir essa ideia de que a prova é um bom instrumento de avaliação. Temos observado em nossas pesquisas que os estudantes não gostam do instrumento prova, inclusive muitos acham injusto esse tipo de instrumento, né? Por outro lado, já a avaliação é uma atividade realizada processualmente ao longo do curso, em diferentes aulas, em diferentes momentos, por meio de diferentes instrumentos, com a finalidade da gente investigar e produzir pistas, indícios, diagnósticos que possibilitem o professor fazer uma intervenção, decidir o que melhor pode ser feito para o aprendizado do aluno, né? E aí a gente tem pontuado que avaliar é formar, mediar, dialogar. Caso contrário, não é uma avaliação. Seja na educação digital, presencial, remota ou à distância, o importante é a gente mudar essa cultura, né, da cultura do exame para a cultura da avaliação na prática docente. Inclusive, né, a cultura do exame tem colocado em risco o trabalho docente, porque ela vem sendo operacionalizada pela pedagogia cibertecnicista, por meio de conteúdos e testes automáticos, né, que é uma arte que vem sendo operacionalizada sem a mediação do professor. Já a cultura da avaliação, ela valoriza o trabalho docente, exige mediação, colaboração, partilha, o acompanhamento da aprendizagem do estudante, a identificação de situações, problemas e o planejamento da mudança do curso em função de uma turma, entre outras ações que podem também que não podem ser delegadas às máquinas, né? Então aqui a gente tem um pouco do que a gente pode estar fazendo, né, para poder perpetuar, né, garantir essa avaliação mais dialógica, mediadora, né, uma avaliação mais humanizadora. Então, essa mudança da cultura do professor, da cultura do teste para a cultura avaliação, ela é fundamental. Ah, muito bem, professor Felipe. E o que então nós precisamos mudar, de fato, para garantirmos uma avaliação para a aprendizagem? Olha, eu tenho apostado muito na ideia que é preciso a gente formar professores, né, por uma perspectiva de uma avaliação mais formadora, no sentido da gente praticar em nossas microexperiências nessa formação, situações onde que o professor pode explorar essa forma de avaliar, né? E isso sem dizer que esse tipo de avaliação, avaliação formativa, colaborativa, o professor não é o centro da avaliação, né? O aluno pode também se autoavaliar, assim como pode ser avaliado por outros colegas, que está dentro de uma perspectiva colaborativa, né? Nesse tipo de avaliação, o professor deve mobilizar múltiplos instrumentos, ou seja, não focalizar somente na prova, né? E ao mobilizar isso, o professor deve buscar contemplar a expressão do pensamento do aluno, né? Eu também considero importante destacar que deve se avaliar não apenas o que foi aprendido em termos de conteúdos e técnicas, mas também levar em consideração aspectos importantes para a formação, como aprender a se comunicar, a desenvolver o pensamento crítico, o aprender a conviver, entre outras demandas do nosso tempo. Então, eu considero essas ideias, né, importantes para a gente
pensar a avaliação hoje mediado pelas tecnologias digitais em rede na educação digital. Muito bem. A última pergunta, professor Felipe. Aquela ideia, então, de que a prova, né, é utilizada aí como um formato de controle, de disciplinarização da turma, da sala de aula, essa ideia no mundo digital, mais ou menos, ela cai por terra. Isso, verdade. Até porque hoje no mundo digital nós temos inúmeros instrumentos, né? A gente pode estar usando aí portfólio, lista de exercícios, a própria autoria para mobilizar, né, a expressão do aprendizado do aluno. Então, acaba que se a gente só mobilizar a prova, a gente acaba restringindo muito essa manifestação do aprendizado do aluno, né? Então, a gente pode criar outras alternativas para além da prova para a gente poder capturar um pouco mais sobre o que esse aluno tem aprendido ao longo dos nossos processos formativos. Perfeito. Pelo que eu entendi, então o foco agora é a aprendizagem, né? A mediação da aprendizagem, como o aluno está se Isso. relacionando com o objeto de conhecimento. Exatamente, exatamente. E como ele se relaciona com esse objeto, né, ressignifica esse conhecimento, como ele aplica no cotidiano dele e o que esse conhecimento ajuda ele a se constituir enquanto ser humano, né, enquanto cidadão. Muito bem. Queria agradecer, professor Felipe Carvalho, pela presença, pela socialização aí das suas pesquisas, do seu pensamento, das suas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço e desejo que nós, professores, consigamos modificar essa cultura do exame para a cultura da avaliação. Muito obrigado. Muito bem, alunos e alunas. Como vimos, temos aí que superar, né, algumas visões ainda equivocadas sobre a avaliação da aprendizagem. Vocês podem voltar ao nosso roteiro de aprendizagem e dar sequência às nossas atividades. Um abraço e até a próxima semana.